Outra questão aqui importante em relação à questão de provisões para contingências fiscais, tá? Quando eu falo de contingência, aqui eu estou falando de contingência, pode ser uma contingência fiscal ou uma contingência trabalhista, tá? O que seria uma contingência fiscal e uma contingência trabalhista? Quando eu tenho um processo que está em andamento, pode ser um processo trabalhista que algum terceiro tenha contra mim, pode ser um processo que a Receita Federal me autuou, pode ser qualquer outro tipo de processo, tá? Esses processos, quando eu tenho a seguinte situação, é, quando eu tenho um processo, aqui a gente está falando de contingência, essa contingência ela pode ser uma contingência ativa ou uma contingência passiva, tá? Quando que eu tenho uma contingência passiva? Quando eu sou réu naquele processo. Por exemplo, eu sou empresa e aí eu tenho um processo, um funcionário entrou com um processo trabalhista contra a minha empresa, tá? Aí se eu tenho possibilidade de perda desse processo, eu tenho que reconhecer isso como uma provisão de contingência passiva, no meu passivo como uma obrigação futura, tá? Se eu sou o autor desse processo, eu sou uma empresa e entrei com um processo contra uma outra empresa, entrei com um processo contra a Receita Federal, entrei com algum processo, tá? Eu sou o sujeito ativo desse processo. Então, se eu tenho uma possibilidade de ganho desse processo, eu preciso reconhecer essa contingência no meu ativo. Então, eu tenho dois tipos de contingência. Eu tenho uma contingência ativa e tenho uma contingência passiva. Contingência passiva é quando eu tenho uma possível obrigação a pagar, e contingência ativa quando eu tenho um possível ganho em relação a algum processo, tá? E aí, o que que diz o CPC 25? No CPC 25, ele me traz uma regra que é o seguinte, e aqui esse tipo de provisão ele vai ter um impacto direto na apuração de lucro real, tá? No meu LALU. Ele diz o seguinte, ele tem três situações, onde eu tenho uma possibilidade de um processo. Eu tenho ali um processo onde eu sou sujeito passivo, tem um processo de contingência trabalhista, e aí eu preciso reconhecer como provável. Então, esse processo é um processo que já está em fase de julgamento, ele já pode ter tido um julgamento em primeira instância, e aí entrei com uma contestação desse processo. Esse processo ele já foi julgado como possível perda em primeira instância, ou se o jurídico me diz que esse processo ele tem uma perda provável acima de 50%, eu preciso reconhecer no meu contábil essa provisão dessa perda. Ou, se eu for um sujeito ativo, eu preciso reconhecer no meu contábil a possibilidade de ganho desse processo, tá? Então, a gente tem as duas situações. A gente tem uma provável situação que eu possa perder esse processo, ou se eu sou se fui eu que entrei com o processo, eu teria um provável ganho, tá? Então, se eu tenho uma provável perda nesse processo, eu preciso reconhecer isso na minha contabilidade, tá? Então, eu vou fazer um lançamento de provisão. Então, eu tenho lá um processo no valor de R$ 100.000. E aí esse processo ele já está com provável perda. Preciso reconhecer no meu passivo uma provisão no valor desse processo, no valor de R$ 100.000, tá? E aí eu reconheço isso como provisão, divulgo essas informações em nota explicativa, e aí essa provisão de 100 mil, ele vai ser considerado como despesa indedutível, tá? Então essa provisão eu preciso fazer um lançamento de adição dessa provisão no meu LALU. Se eu tenho um processo onde a perda é possível, a chance de perda é menor que 50%, eu não preciso reconhecer isso como provisão. Não reconheço isso ainda no meu contábil, tá? Mas eu preciso colocar isso em nota explicativa. Já os processos onde a perda é remota, onde eu tenho um processo que provavelmente eu não vou perder, eu tenho uma chance de êxito grande, esse processo ele não precisa ser colocado em provisão de contingência passiva e não precisa também colocar em nota explicativa, tá? Então, nesse primeiro exemplo que eu dei aqui para vocês, quando eu tenho um processo de provável perda, eu preciso fazer uma provisão do valor desse processo e essa provisão ela precisa ser adicionada no meu LALU, tá? Quando eu finalizar esse processo, vamos supor que eu fui lá, reconheci que eu tenho uma provável perda de 100 mil desse processo. E aí, esse processo, quando finalizou, eu reverto esse lançamento de provisão e reconheço o valor que foi efetivado naquele processo. Então, por exemplo, se eu tenho um processo que era 100 mil, e aí, quando ele finalizou, quando ele foi para a última instância, quando ele foi julgado, o valor de perda do processo deixou de ser 100 mil, ele teve algum tipo de atualização, alguma revisão de cálculo, esse processo ele foi lá para um valor de 120 mil. O que, que eu vou ter que fazer? Esses 100 mil que eu tinha feito provisão dele, eu vou fazer uma reversão dessa provisão. Então, esses 100 mil que eu tinha feito adição dele no meu LALU, quando eu reverter,
eu teria que fazer também uma exclusão desse valor no meu LANLU para anular o efeito desse lançamento, tá? E aí eu reconheço como despesa, como perda, o valor final desse processo, que seria os 120 mil, ok? Mesma coisa quando eu tenho um ganho. Reconheço isso como receita, como um crédito lá no meu ativo, como uma receita, e aí esse valor, ele vai ser, quando finaliza, eu faço reversão dessas provisões, tá?